Bom dia, oitavo ano, turma 801. Hoje nós vamos ver pontos notáveis de um triângulo, que são a altura, bissetriz interna, mediatriz e mediana. Então vamos nós. Pontos notáveis de um triângulo. Estudaremos agora o ortocentro, o incentro, o circuncentro e o baricentro, que são os pontos de um triângulo que apresentam características especiais, chamados pontos notáveis. As alturas e o ortocentro de um triângulo. A altura de um triângulo é o segmento de reta que une um vértice ao seu lado oposto, ou ao prolongamento desse lado, formando com este um ângulo reto. Veja, por exemplo, as alturas relativas a cada um dos lados do triângulo ABC. Então, você tem aqui, ó, AD, a altura relativa ao lado BC. Aqui você tem CD, BE, né? A altura relativa ao lado AC. E tem FC, que é a altura relativa ao lado AB. Ao traçarmos as alturas relativas a cada lado do triângulo, eles irão se cruzar em um único ponto. O ponto que as três alturas do triângulo se cruzam é chamado de ortocentro. Aqui então está o desenho do ortocentro, é o encontro das três alturas. Elas se encontram no ponto chamado ortocentro. Em um triângulo obtusângulo, os prolongamentos das alturas irão se cruzar em um ponto exterior ao triângulo. Já em um triângulo retângulo, o ortocentro coincidirá com o vértice correspondente ao ângulo reto. Se não, vejamos, o ângulo... Aqui, vamos ver se te melhora aqui. Então, aqui nós temos as três alturas. Uma, duas, três. Aí se cruzam lá em cima. Ó. As três alturas se cruzam aqui em cima. Então, aqui é o ponto ortocentro. Isso no triângulo obtusângulo. No triângulo reto, olha lá, uma altura, duas alturas, três alturas. Eles se encontram no ponto O. Aqui então vai ser o ortocentro. Então vamos para as bissetrizes internas e o incentro de um triângulo. A bissetriz interna de um triângulo é o segmento de reta que une um vértice ao seu lado oposto, dividindo o ângulo interno correspondente a esse vértice em dois ângulos congruentes. Veja, por exemplo, as bissetrizes relativas a cada um dos ângulos internos do triângulo ABC. Ó. Então, aqui está. Bissetriz interna, né, é a semirreta que vai do vértice ao lado oposto, mas dividindo o ângulo numa bissetriz interna. Né? Então, aqui, referente ao lado AC, ó, aqui está o ângulo B, ó, bissetriz, está lá, e aqui. Quando unir os três, ó, né, as três bissetrizes, nós vamos ter o que nós chamamos de incentro. Né? É o ponto das três bissetrizes internas dos triângulos se cruzam no ponto chamado incentro. Então, o I é o incentro do triângulo ABC. Observe no triângulo MNP, ó, MNP, e a circunferência de círculo em I, em centro do triângulo, MNP. Como I equidista dos lados do triângulo, a circunferência cruza cada um deles em um único ponto. Portanto, I é o centro da circunferência inscrita do triângulo. Considere o triângulo EFG, cuja distância ao lado EF, ao seu incentro, é de 2 centímetros. Isso aqui é a primeira atividade, né? Qual é a medida do raio da circunferência inscrita nesse triângulo? Ora, então nós vamos ver o quê? O raio do triângulo é exatamente a distância EF. Então vai valer mesmo 2 centímetros é o raio, é o próprio raio, né? Aqui está a explicação. Os segmentos IR, IS e IQ indicam a distância do incentro a cada um dos lados do triângulo. Além disso, como o ponto I equidista dos lados do triângulo, temos que IR igual a IS que é igual a IQ.
que nada mais é que o raio da circunferência, né? Então está o primeiro exercício aí feito. Então vamos para a mediatriz. Então nós já vimos a altura, bissetriz interna, mediatriz. Mediatriz no segmento de reta é a circunferência e o circuncentro de um triângulo. Então está lá. A mediatriz no segmento é a reta perpendicular a esse segmento que passa pelo seu ponto médio. Na imagem ao lado, R é a mediatriz do lado AB. Então você tem aqui no ponto médio, você tira uma perpendicular ao lado AB. Isso nós chamamos de mediatriz. Aqui depois vocês vão olhar aqui, ó. Aqui está constando desenho geométrico, tá? Como você traça a bissetriz. É só ler aqui que vai estar bonitinho. Como os lados de um triângulo são segmentos de reta, podemos traçar as mediatrizes relativas a cada um deles. A mediatriz de um triângulo é a reta que passa perpendicularmente pelo ponto médio do lado do triângulo. Veja, por exemplo, as mediatrizes relativas a cada um dos lados do triângulo EFG. Então aqui está a mediatriz do lado FG, aqui a mediatriz do lado EG e aqui a mediatriz do lado EF. E as três se encontram num único ponto interno aqui, ó, que é chamado de circuncentro do triângulo EFG. Observe o triângulo MNP e a circunferência de centro em C, circuncentro do triângulo MNP, que são o encontro das três mediatrizes. Como o C é equidista dos vértices do triângulo e a circunferência contém cada um deles, ó, portanto, C é o centro da circunferência circunscrita do triângulo, né? Então nós temos lá. Cadê o... Sumiu. Então vamos para o próximo, das medianas e o baricentro do triângulo. Mouse. Deve ser. Então, olha lá, as medianas e o baricentro de um triângulo. A mediana de um triângulo é o segmento de reta que une um vértice do triângulo ao ponto médio do lado oposto a ele. Veja, por exemplo, as medianas relativas a cada um dos lados do triângulo ABC. Então, aqui está, ponto médio, uniu é a mediana. Aqui no outro lado, AC, ponto médio, uniu é a mediana. AB, ponto médio, uniu, tem lá o CM, é a mediana. Então, ao traçar as medianas relativas a cada lado do triângulo, elas irão se cruzar num único ponto. Esse ponto de interseção das três medianas é chamado de baricentro. O baricentro é o centro de gravidade do triângulo. Podemos verificar essa propriedade construindo um triângulo qualquer em uma cartolina e passando um fio por seu baricentro. Ao suspender o triângulo, ele ficará em equilíbrio. Está lá. Vocês podem até tentar fazer isso em casa. Observe o triângulo EFG. Então, vamos suspender um bocadinho aqui. O triângulo EFG é equilátero. Sabemos que EF é uma mediana relativa ao lado EG. Determina a medida de cada um dos lados do triângulo. Então,
Se EH vale 5 centímetros, e aqui é a mediana, então o lado EG vale 10, né? Então o lado vale 10 centímetros. Então vamos para as atividades. Primeira, em cada triângulo, identifique o segmento AM. É uma mediana, bissetriz interna ou altura. Então você tem aqui, ó, perpendicular à base, ó, então isso aqui é altura, a distância de A até a semirreta BC. O B, aqui, B, AM, aqui é ponto médio, então isso aqui é mediana. O C, aqui é mediana outra vez. Agora esse aqui, como é um triângulo isósceles, ó, aqui além de ser mediana, é bissetriz interna também, ó, é mediana e é bissetriz interna. Esse aqui não, esse aqui é apenas mediana, que ali não é bissetriz. Agora o 2. Em cada item, o segmento AP é uma das medianas do triângulo. Calcule mentalmente o perímetro de cada triângulo. Então, se aqui é mediana, então isso aqui, esse lado aqui também vale 8, né? Então ficou aqui, ó. 8 mais 8, 16, mais 20 são 36, mais 8, 44. Então o perímetro do triângulo vale 44. No B, aqui 6, aqui é mediana, então aqui é 6 também. Então vou ter 6 mais 6, 12, 12 mais 9, 21, mais 4, 25. O perímetro dessa figura, então, vale 25 metros. O C, aqui é 2,5, daqui é 2,5, então aqui é 2,5 com 2,5, 5. 5 mais 9, 14, mais 12, 26. Aqui, então, o perímetro vale... Aqui é 7,5, né? 2,5. 7,5 com 7,5 são 15. 15 com 9, 24, com 12, 36. 36 centímetros, decímetros. O 3. No triângulo ao lado, eu tenho que o lado BM e CN são bissetrizes internas do ângulo ABC e BCA, respectivamente. Sabendo que ABC vale 80 e BAC vale 40, determine as medidas dos ângulos X e Y. Então vamos lá. Se a medida do ângulo ABC é 80, então ABC é 80, então aqui vale 40 e 40, né? Que aqui é bissetriz. E BAC vale 40. BAC vale 40. ABC vale 80. Então, 40 com 80 são 120. Né? 120. Então, aqui vale 60. Né? O ângulo C. Né? Mas nós vamos ter aqui, ó. O ângulo BAC mais 40 mais 80 vale 180. Então, o ângulo BCA vale 60 graus. Então, o ângulo Y mais metade de 60 mais metade de 80 vai valer 180, né? Então, vai ficar Y mais 40 mais 30 é igual a 180. Então, o Y vale 180 menos 70, vale 110 graus. O outro, o ângulo X mais 40 mais 80 sobre 2, que é o valor do ângulo B aqui, ó, que é 40 também, vai valer 180. Então vai ficar 180 menos 80, 100 graus. O ângulo X, então, mede 100 graus. O 4, escreva como uma pessoa deve alinhar 12 cadeiras em uma sala, de maneira que cada uma delas esteja equidistante do computador e do cesto do lixo. Bom, nós temos então que traçar aqui, ó,
Tração aí, deu o triângulo aqui, ó. Vamos traçar um segmento que é a distância do cesto de lixo ao computador. Ainda vamos traçar a mediatriz. Eu pego o ponto médio, tiro uma perpendicular, e nessa perpendicular, então, nós vamos marcar 12 pontos. Ó. Aí, se eu unir qualquer ponto da mediatriz, é equidistante tanto ao centro do computador e o centro do cesto. Né? Então, os pontos ficam tranquilos. É só fazer o esboço gráfico em casa. 5. O ângulo ABC de um triângulo ao lado mede 70 graus. ABC mede 70 graus. O segmento BM é a mediana relativa, é a mediana em altura relativa ao lado AC. Além de ser mediana, é também a altura. Aqui então é a perpendicular. Determine as medidas dos ângulos BAC e ACB. Então vamos lá. Como a B é mediana, nós vamos ter o ângulo BAM, mais a metade de 70, que aqui é bissetriz, ó. Mais 90, que é a perpendicular, né? Isso vale 180. A B e BC são isósceles. Então, se aqui é 70, aqui vai valer a metade, né? Tem que ter o mesmo valor. Então, esse ângulozinho ACN vale 35 graus. E aqui vale 90, né? Perpendicular. Então, aqui vale 35. Então, nós vamos ter BAM mais metade de 70, que é 35, mais 90, vai medir 180 graus. Então, vai ficar 180 menos 125. Então, o ângulo BAM vai medir 55 graus. E o outro? O triângulo ABC vai medir, então, 70 que é o valor do ângulo que ele deu aqui, ó, que é o ângulo ABC. ABC vale 70. O BAC, nós acabamos de achar 55. E o ACB é o que eu quero. Então, 70 mais 55 são 125. Para 180, vale, então, 55 graus. Né? Assim, o triângulo ABC é isósceles, os ângulos das bases são iguais, né? Então já tinha o mesmo valor lá. Muito bem. Então vamos aqui para o exercício 6. No triângulo ABC, AM é a altura relativa ao lado AB. AM é a altura, então, a perpendicular aqui, ó. E AP é bissetriz, ó. E AP é bissetriz interna desse ângulo. Então, ele pede. Determine as medidas dos ângulos X, Y e Z. Então, aqui está X, Y e Z. Muito bem. Então, nós vamos aqui, ó. Então, aqui está X, Y e Z. Então, nós temos aqui no triângulo, ó, AMP, nós temos 40. O que é o 40? Está lá. APC, né? APC. 40 mais 25, que aqui é 25 ângulo C, ó. Então, 40 mais 25 são 65. Né? $65.
que é a medida do ângulo Z. O Z, então, vale... O Z nada mais é que um ângulo externo a esse triângulo. Então, ele é igual à soma dos ângulos internos não adjacentes a ele. Então, aqui é 40 mais 25, dá o 65. Então, o Z vale 65. Como a P é bissetriz, ó, a P é bissetriz, se ali vale 40, o ângulo X é 40 também, né? A bissetriz divide o ângulo ao meio. Então, aqui tem... o ângulo Z deu 65, né? 65 mais 90... Aí já dá lá. Deu 145. 40 mais 65, 105. 105. Então, o nosso ângulo Y, isso no triângulo APB. Aqui deu 40 mais 65 dá 105. Mas cadê o ângulo Y? Ah, o Y está ali. Então eu vou ter aqui, ó. AP é bissetriz de BAC. BAC. Tá bom. Então, esse ângulozinho pequenininho aqui vale 25 graus, né? Que aqui esse aqui é 40, o ângulo X, e esse ângulo aqui, ó, vai medir 65, né? Nós vimos aqui. Então, nós vamos ter 65 mais 40, mais o ângulo Y, 65 mais 40 mais o ângulo Y, vai medir 180. Então, o ângulo Y vai medir 75 graus, que é 180 menos 105. Né? O triângulo todo dá 180 graus. Muito bem. Então, o ângulo X mediu 25 graus, o ângulo Y mediu 75 graus e o ângulo Z 65. Então, vamos para o 7. Determine qual ponto notável o ponto O representa em cada um dos triângulos a seguir. Então, tu vê o primeiro. No primeiro chama-se incentro, que é o encontro das bissetrizes internas, né? Então, isso aqui é incentro. No B é o encontro das medianas, então chama-se baricentro. O C é o encontro das alturas, das medianas. Então chama-se baricentro. Aqui é baricentro. Baricentro, é. O D, o encontro das medianas. Então isso aqui chama-se circuncentro. E o E, perpendicular, então chama ortocentro. E o F, encontrou lá fora, é o ortocentro também, o encontro das alturas. Então vamos para o último aqui, ó. Olha lá, ó. Ih, cacilda, agarrou. Ei, moço. Ah, chegou. O 8. Observe como Renan determinou o eixo de simetria de um triângulo isósceles. Primeiro ele desenhou um triângulo isósceles e o recortou. Depois dobrou o triângulo, sobrepondo os lados congruentes. Por fim, sob a marca obtida do papel, traçou um segmento, determinando o eixo de simetria do triângulo. O segmento determinado por Renan, além de ser o eixo de simetria,
corresponde a quais outros segmentos ou retas importantes em um triângulo isósceles? Então, ele corresponde à altura, à bissetriz interna e à mediana. E à mediatriz do triângulo isósceles. Então, no triângulo isósceles, esse segmento correspondeu à altura, à mediana e à bissetriz interna. Todos são o mesmo segmento. O 9. Observe o triângulo equilátero ao lado. Em relação ao lado AB, escreva o segmento que apresenta a mediana. Então, a mediana ao lado AB vai ser CQ. Ó. A AB está aqui, ó. Então vai ficar aqui, ó. CQ. Isso é a mediana. Depois, a altura. A altura vai ser a altura que é CQ. A mediana está aqui, ó, é AN. CQ é a altura também. A altura é CQ também, em referente ao lado AB, ó, a altura e a mediana são o mesmo segmento, CQ. E a mediatriz também. Então, a altura, a mediana e a mediatriz ó, representam o mesmo segmento, CQ. B. O ponto O representa nesse triângulo. Cadê o ponto O? Ele representa o baricentro, o ortocentro e o circuncentro e o incentro. Que todos eles representam o mesmo segmento. Né? Isso no triângulo equilátero vai sempre acontecer isso. E o último exercício. Sabendo que o segmento em vermelho representa uma bissetriz, calcule em cada item o valor de x. Então, no item A, aqui é bissetriz. Ó. Se é bissetriz, divide o ângulo ao meio, né? Então, a primeira coisa, nós vamos somar os 3 ângulos aqui, ó, para a gente ver quanto vale, né? Então, eu vou ter, aqui se é bissetriz, aqui então tem o mesmo ângulo, né? Divide ao meio. Então, nós vamos ter 2 vezes 2x mais 7, que é o ângulo da base aqui, mais 5x mais 5, mais 3x menos 7, os 3 ângulos do triângulo valem 180 graus. Então, nós vamos ter 4x mais 14, mais 5x mais 5, mais 3x menos 7, igual a 180. Então, nós vamos ter x mais 1 é igual a 180 dividido por 12. Então, aqui dá 15, então fica x mais 1 igual a 15, então x é igual a 14, 14 graus. E no B, nós vamos ter 2 vezes 3x menos 2, 2 vezes 3x menos 2, que é aqui, ó, mais 13x menos 7, mais 2x mais 2 é igual a 180. Aqui também efetuando, nós vamos ter 21x é igual a 189. Então, x é 189 dividido por 21. X igual a 9. É isso aí, então. Gente, um bom fim de semana para vocês. Um bom descanso e até a próxima.